Olá a todos, muito bom dia. Diretamente aqui do Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão, estamos juntos para meditarmos na Palavra de Deus que produz fé. A Palavra de Deus nos orienta e nos liberta de sofismas, tradições, mentiras, fantasias e tudo aquilo que tem enganado o coração humano. Por isso, eu peço que a poderosa mão de Deus, em o nome do Senhor Jesus, seja estendida sobre a sua vida, a minha vida, a nossa vida, e que esta mão venha repreender a ação dos encostos, seja através de doenças, problemas econômicos, familiares, vícios, depressão, nervosismo, que toda ação do mal seja repreendida e agora arrancada da sua vida e da sua família, em nome do Senhor Jesus, que saia e que você receba a saúde, a paz e a força que vem de Deus, pois a alegria de Deus é a nossa força. E você que crê e recebe, diga amém. Vamos então dar continuidade à leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 6 ao versículo 7. Acompanhe. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, na distribuição dos alimentos. As viúvas dos gregos estavam sendo desprezadas, afirma o texto bíblico. E houve murmuração. E por quê? Porque houve um crescimento no número dos discípulos. A primeira coisa que nos chama a atenção neste versículo 1 do capítulo 6 do livro de Atos é que a igreja do Senhor Jesus não crescia de seguidores, ela seguia de discípulos, ela crescia de discípulos. O que isso significa, bispo, dizer? Significa muito. Há muitos seguidores da igreja, há muitos membros da igreja, instituição, mas há poucos discípulos. Discípulos são aqueles que são batizados com o Espírito Santo, que fazem exatamente como o mestre, o seu mestre, os ensinou. No caso, o nosso mestre é o Senhor Jesus. Então, o discípulo do Senhor Jesus, ele tem o mesmo Espírito que o seu Senhor, que é o Espírito Santo. E isso faz com que esta pessoa sirva a Deus não na carne, mas no Espírito. Por isso que os discípulos, mesmo em meio a decepções, a perseguições, a injustiças, a obstáculos, o discípulo ele não deserta, ele não murmura, ele não blasfema, ele permanece firme. Veja que esses gregos aqui, eles não eram discípulos, seguidores. E aqueles que estavam sendo injustos na distribuição dos alimentos também não eram discípulos, eram seguidores. E veja o que diz o texto. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Quer dizer, na igreja há muitos ministérios. Por exemplo, há vários grupos para atender diferentes necessidades, em diferentes frentes. Por exemplo, na Igreja Universal, o grupo da evangelização, o grupo jovem, o grupo que cuida e evangeliza os presidiários, os jovens detentos, o trabalho que é realizado através na Fundação Casa ou no sócio educativo, o grupo das mulheres abusadas, o grupo Raab, o grupo dos idosos, o grupo Caleb e tantos outros grupos na igreja. Esses grupos é justamente para que não haja injustiça, mas para que todos possam ser úteis no corpo de Cristo e servir e dar e ofertar ao próximo, que é como ofertar e servir a Deus. Por isso, os 12 chamaram os discípulos e falaram: isso não está certo, que a gente deixe de pregar a palavra e nos dediquemos à evangelização para cuidar da distribuição de alimentos entre as mulheres, entre as viúvas, entre o povo. Vocês podem cuidar disso. Quer dizer, a autoridade espiritual não tem medo de outorgar autoridade
aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, porque na verdade todos somos servos. Ninguém tem que ficar com medo de perder poder, porque na verdade ninguém tem poder. O poderoso da igreja de Jesus é o Espírito Santo. Ele é o dono dessa igreja. E a gente tem que saber outorgar responsabilidades. Veja, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Veja que para distribuir comida, cuidar de cestas básicas, é exemplo do trabalho que a igreja está realizando, sempre realizou o sócio, o Unisocial, a Universal ajudando as pessoas, o sócio educativo, a Unip, o trabalho com os policiais, o grupo da saúde, o grupo com os da terceira idade, o grupo jovem. Todos esses grupos são importantes, mas todos têm que ter a consciência que, além de boa reputação, tem que estar cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Quer dizer, 3 coisas. Tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que ter uma boa reputação, quer dizer, caráter ilibado, e sabedoria, para saber lidar com as pessoas, saber servir com alegria. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então nós vamos nos dedicar à evangelização, ao trabalho evangelístico, salvador, à pregação da palavra e à oração. E estes 7, cheios do Espírito Santo, com boa reputação e com sabedoria, vão se encarregar disso. Deus vai usá-los. E diz o texto, e este parecer contentou a toda a multidão. Veja, agora já não fala discípulos, fala multidão. Quer dizer, os seguidores e os discípulos. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e a Timão, e a Parmenas, e a Nicolau, prosélito de Antioquia, diz o texto. E elegeram estes 7. Entre eles estava Estevão, diz o texto bíblico, o primeiro, inclusive, mesmo sendo chamado para distribuir comida, cuidar da alimentação, a cesta básica para os mais necessitados, ele não se limitou e foi e pregou a uma cidade e evangelizou toda uma cidade. Veja que a pessoa batizada com o Espírito Santo, ela não fica limitada a um espaço, ela não fica limitada apenas a um cargo. A pessoa batizada com o Espírito Santo, ela sabe que ela foi ungida para servir, seja onde Deus lhe colocar, sem limitações, e salvar vidas. E então o texto afirma, versículo 6, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Quer dizer, os apóstolos, mesmo recebendo boas informações de que estes 7 homens eram cheios do Espírito Santo, que eles tinham boa reputação e de sabedoria, ainda assim impuseram as mãos e oraram ao Senhor para confirmar, e então ortogaram a autoridade a essa responsabilidade na distribuição da alimentação entre as pessoas, os mais necessitados. E agora vem o mais importante, versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Veja que quando a igreja do Senhor Jesus se sujeita à direção do Espírito Santo, então o Espírito Santo tem liberdade para agir e usar as pessoas, independentemente do seu nível cultural, social, da sua nacionalidade, do seu passado, a exemplo do que acontece na Igreja Universal em todo o mundo. E aí então a palavra de Deus crescia a palavra de... Aqui não diz, crescia os 7 cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria, e crescia os apóstolos, não, crescia a palavra. Quer dizer, a palavra era mais divulgada, era vivida por estes homens, por estas mulheres, discípulos, afirma o texto. E então se multiplicava o número de discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedeciam à palavra. Quer dizer, muitos sacerdotes que outrora eram inimigos da fé, agora se tornavam amigos de Deus. Meu amigo,
Guarde esses ensinamentos, porque certamente você necessitará aplicá-los. Porque Deus quer usar você como usou estes 7 homens e tantos outros.